Atos, capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou-o por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, mando-te que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e levaram-nos à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar,
visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e segurou-lhes os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E pregavam-lhe a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, lançaram-nos na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, dirigiram-lhes súplicas, e tirando-os para fora, pediram-lhes que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, confortaram-nos, e depois partiram. Atos, capítulo 16. Neste aspecto, talvez não haja fato mais notável do que aquele que Paulo praticou em relação a Timóteo. Serve-se com toda a liberdade da circuncisão para ultrapassar os preconceitos dos judeus. É muito duvidoso que, segundo a lei, Timóteo devesse ser circuncidado. Esdras e Neemias apresentam-nos exemplos de mulheres estrangeiras que foram despedidas como profanas. Mas aqui, sendo a mãe de Timóteo judia, Paulo obriga o filho desse casamento misto a seguir a regra dos judeus, e com efeito, a ela o submete.
A liberdade que, pelo ato de o ser, está livre da lei, reconhece essa mesma lei. Quando ela está no seu devido lugar e distintamente verifica, para tranquilizar os gentios, a ausência de qualquer pretensão por parte dos cristãos judeus de lhes impor a lei. Paulo circuncida Timóteo, mas não se submete nem por um instante sequer àqueles que queiram constranger Tito a fazer o mesmo. O apóstolo tornar-se-á judeu para os judeus, por amor, mas os próprios judeus devem renunciar a toda e qualquer pretensão de imporem a sua lei aos outros. As ordenanças estabelecidas pelos apóstolos em Jerusalém são remetidas às igrejas, preceito claro para todo judeu que queria subjugar os gentios ao judaísmo. Esses decretos, podemos notá-lo, são os decretos dos apóstolos e dos anciãos, verso 4. É somente o Espírito Santo quem dirige Paulo. Proíbe-o de pregar na província da Ásia e já não lhe permite passar em Bitínia. Por uma visão, durante a noite, ele e os seus companheiros são chamados para irem a Macedônia, verso 9 e seguintes. É aqui que se lhes junta o próprio historiador dos seus trabalhos. O Senhor chama-os para a Macedônia e eles procuram dirigir-se para lá imediatamente. E será bom notarmos aqui que, sendo o Evangelho enviado pelo ministério de Paulo a toda criatura sob o céu, há também uma direção especial quanto aos lugares aonde devemos ir. Chegado a Filipos, o apóstolo vai primeiramente para os judeus, embora não encontre senão algumas mulheres que se reuniam à beira do rio, ao que parece lugar habitual de oração, por não haver ali nenhuma sinagoga. Uma mulher grega, que adorava o Deus de Israel, é convertida pela graça. Deste modo, a porta fica aberta, e outros creem também. Verso 40. Aqui Satanás quer intervir na obra que se está realizando, prestando um testemunho aos ministros da palavra, verso 16 e seguintes. Não é que este espírito de que se fala aqui reconheça Jesus. Se o tivesse feito, não seria um mau espírito, não teria tomado posse daquela jovem. Fala dos ministros da palavra de Deus, para também ter a sua parte na glória da obra, como fala do Deus Altíssimo. É talvez forçado a falar pelo fato de o Espírito Santo estar presente, como outros demônios foram forçados a falar pela presença de Jesus, quando se viam perante o poder que ele exercia. Um mau espírito nunca reconheceria Jesus por seu Senhor. E se Paulo não tivesse permanecido fiel, talvez tivesse misturado a obra de Satanás com a obra do Senhor. Mas não era um testemunho em seu favor que Paulo procurava, nem tampouco um testemunho prestado por um demônio, fossem quais fossem as aparências desse testemunho. E a prova que o demônio devia fornecer à presença do poder de Deus era ceder a esse mesmo poder, saindo daquela jovem, como saiu. O demônio não podia apoiar a obra de Deus. Vemos nesta circunstância a atitude desinteressada do apóstolo, o seu discernimento espiritual, o poder de Deus com ele e a fé, que não quer outro apoio que não seja o de Deus. Tivesse sido cômodo para Paulo ter um testemunho prestado ao seu ministério, e logo o orgulho da carne teria podido dizer: eu não o procurei. E a perseguição teria sido evitada. Mas Deus não quer outro testemunho além daquele que ele presta a si próprio. Nenhum outro testemunho pode provir de Deus,
porque ele revela-se a si mesmo onde quer que não seja conhecido. E a fé, para prestar o testemunho que é chamado a prestar, só pode e deve confiar-se inteiramente a ele. Neste caso, de início Paulo deixou andar, sem se preocupar com a malícia do inimigo a seu respeito, e talvez prudentemente para evitar um conflito, onde não havia fruto para o Senhor. Mas o adversário, pela sua insistência, forçou-o a prestar aferição aos esforços que fazia. O Espírito de Deus não suporta a presença de um demônio quando este se manifesta ativamente na sua presença. Mas não se presta às suas astúcias, dando-lhe importância por uma intervenção voluntária, porque ele tem a sua própria obra e não se desvia dela para se ocupar do inimigo. O Espírito Santo ocupa-se de todas as almas em amor, mas se Satanás se coloca no seu caminho, de modo a lançar as almas em confusão, então o Espírito Santo revela-se em toda a sua energia e o inimigo foge da sua presença. Mas Satanás não está sem recursos. O poder que ele não pode exercer diretamente, emprega-o a sublevar as paixões e as ganâncias dos homens, em oposição a um outro poder ao qual ele não pode resistir face a face e ao qual não pode juntar-se ou reconhecê-lo. Assim como os gadarenos rogaram a Jesus que se retirasse do seu território, quando curou o homem chamado Legião, Mateus 8:37, também os filipenses se sublevaram por aquele que tinha perdido o seu desonesto ganho. Amotinam-se contra Paulo e seus companheiros. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, dispõe de tudo isso para dirigir o progresso da sua obra e dar-lhe a forma que ele achava boa. O carcereiro devia ser convertido e os próprios magistrados deviam reconhecer os seus erros acerca dos mensageiros de Deus. A igreja, um rebanho cheio de amor e de afeição, é congregada. A epístola que lhe é dirigida é disso uma prova bem eloquente. Depois, cumprida esta missão, o apóstolo vai trabalhar noutra parte. Vemos aqui um testemunho mais ativo, mais enérgico e uma intervenção de Deus mais deslumbrante do que num caso análogo em que Pedro estava em cena. É que com Pedro estamos na velha Jerusalém, usada em tudo exceto no ódio, e Deus é fiel àquele a que ele se confia. O ódio é contrariado. Paulo e Silas cantam, em vez de dormirem na prisão. Todas as portas se abrem com grande estrondo. O próprio carcereiro é convertido com toda a sua família, e os magistrados são obrigados a vir como suplicantes a Paulo. Tal é o efeito do motim em Filipos. Satanás aqui enganou-se. E se a obra do apóstolo parou aqui, ele foi enviado a pregar noutro lugar segundo a vontade de Deus. Não devemos passar aqui em silêncio esta energia que, abraçando casas inteiras, a submete à fé cristã. Energia que, aliás, não se revela senão quando trata da introdução dos gentios. Cornélio, Lídia, o carcereiro de Filipos, são todos testemunhas desse poder. No entanto, vemos em Lida e em Saron. Saron é uma região ao longo da costa, algo de análogo à introdução de um povo. Atos 9, 32 a 35. Todos os que habitavam esta região, tendo ouvido falar do milagre operado em Enéas, se voltaram para o Senhor.
Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.